Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Agradeço e cumprimento você que acompanha nesta manhã a oração da manhã rezando comigo, seja através da rádio, seja através da internet, no nosso canal. Hoje, quinta-feira, a gente lembra a Eucaristia, lembramos também os nossos padres. Eu estou aqui, pertinho do Santíssimo Sacramento. Eu faço aqui o programa com o coração ligado ali a Jesus Hóstia, que está na nossa capela aqui do lado. Que coisa maravilhosa, que privilégio a gente tem de poder estar junto de Jesus Eucarístico. Nesta quinta-feira quaresmal, a Igreja nos convida a voltar ao coração da vida espiritual, a perseverança na oração. Não apenas rezar quando sentimos vontade, mas permanecer firmes quando o coração parece cansado, desanimado. E o tema que eu quero partilhar com você nesta manhã é o seguinte: perseverar na oração. Você já escutou isso milhares de vezes. A gente escuta sempre a mesma coisa na igreja, mas as coisas da igreja não são velhas, elas são sempre novas. Os ensinamentos de Nosso Senhor sempre são novos. Porque a oração é o lugar onde a fé amadurece. Santo Agostinho dizia que quem aprende a rezar, aprende a viver. Olha que bonito. Quem aprende a rezar, aprende a viver. Porque na oração encontramos a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos. E sobre o caminho que precisamos percorrer enquanto Deus permitir que nós vivamos sobre a terra. Vale lembrar que todos nós vamos morrer, omnia transeunte, tudo passa. E a gente precisa pensar nisso todo dia. À noite, na oração da noite, a gente termina sempre pedindo essa graça da morte santa para todos nós. É a oração da igreja. A gente precisa pensar nisso. Porque na oração encontramos a verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o caminho que precisamos percorrer. Gente, e a oração é impressionante, porque a oração comunitária, a liturgia das horas, o ofício que nós rezamos nos mosteiros, nas comunidades, e também muitas famílias, o pessoal do caminho neocatecumenal reza a liturgia das horas todo dia, né? Algumas horas da liturgia. Mas nós temos também a oração pessoal, a oração mental, a oração própria do nosso ser. E cada um tem a sua. Assim como nós temos uma única e digital, ninguém imita nosso digital, a nossa oração também é um pouco isso. Cada um tem a sua subjetividade, o seu ser orante, né? Cada um vai percorrendo um caminho. São Domingos de Gusmão, por exemplo, ele tinha 9 posições do corpo para orar. Às vezes ajoelhado, deitado, prostrado. Então os santos tiveram muitas maneiras de rezar. A oração pessoal, o nosso jeito de fazer a nossa oração com Deus, ela não é igual. Cada um tem a sua maneira. E isso é bonito, isso nos ajuda a percorrer esse caminho tão bonito. Mas é bom lembrar que a perseverança na oração não é fácil. Para ninguém. Ninguém pode dizer, eu sou exuberante na oração, todo dia estou orando e cada vez melhor. Não. A perseverança na oração não é fácil. Todo dia você tem que estar ajudando, tem que estar crescendo. Todo dia. Quantas pessoas começam bem e com o tempo vão perdendo o ritmo? A oração vai ficando curta, apressada, distraída. A Quaresma nos chama a recuperar essa fidelidade. Aí eu rezava o rosário, não rezo mais. Aí eu li a palavra todo dia, agora não estou dando conta. Pois é, mas não é fácil perseverar. Precisa contar com a ajuda de Deus para não desanimar nesse caminho, nessa estrada, né? São João Cassiano, mestre da vida monástica, ensinava: a oração constante mantém o coração unido a Deus, mesmo quando a alma atravessa a aridez.
Gente, todos os santos tiveram aridez. O que é aridez? É aquele tempo em que a reza não rende, que a oração parece que não frutifica, mas você está ali teimoso. Eu tenho minha oração todo dia, eu vou lá orar. Eu rezo meu texto todo dia, rezo meu texto. O coração está vazio, aquela aridez, você está no deserto, aquele deserto cheio de poeira, seco, sem vida, mas você não desiste. É assim mesmo. Por isso que São João Cassiano é muito apropriada a sua palavra, porque ele é um mestre de espiritualidade, um monge. A oração constante mantém o coração unido a Deus, mesmo quando a alma atravessa a aridez. Reza, mesmo que as suas orações parecem que estão caindo nos seus pés, não estão indo para cima. Reza. Não deixe de rezar. Ele lembrava que a oração fiel não depende do sentimento, mas da decisão. Eu só vou rezar quando eu sentir bem. Não, não é assim. Muitas pessoas às vezes vai para o grupo de oração da renovação carismática para sentir bem. Então você vai para orar bem. Eu não vou para a missa para sentir bem. Você tocar, tudo bem, você pode até chorar, pode ter emoção na Santa Missa, na oração, mas a gente vai na oração para ser fiel ao que Deus quer de nós. É uma decisão. A gente precisa decidir sempre por Deus. Nesse dia, eu e você somos convidados a olhar com carinho também para os padres. Quinta-feira a gente sempre fala da beleza do sacerdote. E aqui eu quero agradecer imensamente os nossos padres pelo trabalho que fazem. Vocês estão observando, a Igreja Católica está crescendo no mundo todo. Eu fiquei assustado, no bom sentido, com a Coreia do Sul, que nos últimos tempos subiu 1.400% o número de católicos. E uma cena linda, o bispo batizando todo um batalhão do exército, os homens tudo fardados vindo para a crisma na igreja. Que coisa bonita, o crescimento da igreja. É virtude nossa? Não, é virtude do Espírito Santo, que acha corações, que evangeliza. E a igreja ela cresce quando os sacerdotes realmente oram. Sacerdote que reza, paróquia edifica. Sacerdote que não reza, a paróquia vira aquela munha, aquele carro de boi que vai rugindo e não sai do lugar, porque está faltando a oração do sacerdote. Aí o povo que tem que rezar. Então a oração do sacerdote é fundamental. Um padre que reza, um padre que o povo sabe que ele reza, ele faz crescer a igreja. Eu vejo que na nossa diocese, nosso clero é muito bom de oração. E a gente está percebendo o crescimento. É os padres que falam, como é que a gente faz? Não cabe mais as pessoas na missa, não tem mais jeito de aumentar as missas na igreja. Paróquias que antes eram um padre só, agora tem 2, 3 padres e não dão conta, porque os padres rezam, promove a adoração, reza pelas vocações. E por que os padres rezam? Porque o povo também reza pelos padres. Porque muitas vezes é triste você só ver o padre no altar. O padre não pode ser um homem que só sobe o altar, você tem que ir também no Santíssimo, tem que rezar seu texto. Por isso que o sacerdote precisa ter sua capela bonita na casa paroquial. Eu sei que tem alguns bispos que é contra. Eu, ao contrário, sou a favor. E eu penso que quando a gente vai fazer uma casa paroquial, a gente precisa levar ao conhecimento de um arquiteto sacro de oração. Esses arquitetos, nós temos jovens arquitetos hoje orantes, gente de adoração, de missa diária, que estão fazendo igrejas lindíssimas. Arquitetos maravilhosos que estão surgindo do meio do povo de Deus, estudando, aprofundando a arte. Uma casa paroquial precisa, primeira coisa, pensar a Capela do Santíssimo, onde o sacerdote tem o coração da sua casa na Capela do Santíssimo. Quando a gente vai fazer um encontro de Manaim, de ECC, de EJC, de MAC, de qualquer encontro da igreja, encontrões grandes, a primeira coisa que tem que ter, Capela do Santíssimo. Bem arrumada, é a melhor capela que precisa ser ali no encontro, e ter gente para ficar revezando, orando, porque aí as coisas funcionam. O sacerdote deve ser esse homem que promove a adoração a Jesus, a oração. Nós precisamos
entender que o sacerdote é aquele que, antes de falar para o povo, fala com Deus. Eu digo para você, meu querido padre, a missa só não preenche o coração do padre. A missa deve ser a expressão de um coração que ora, de um coração que reza a liturgia das horas, de um coração que medita a palavra de Deus. A Santa Missa precisa ser celebrada com unção profundamente orante. Profundamente orante. São João Crisóstomo dizia: o sacerdote sustenta o povo porque primeiro se sustenta na oração. O padre que não reza cai. O casal que não reza cai. O seminarista que não reza não prospera. Esse é o ponto. A beleza do ministério sacerdotal está justamente nisso. Um homem frágil que permanece diante do Senhor intercedendo pelo povo. E olha que tem padres que rezam muito. E pode olhar o resultado do ministério. Maravilhoso. Quantos padres acordam cedo para rezar o ofício divino? Quantos passam horas diante do Santíssimo? Quantos carregam em silêncio as dores da sua comunidade? A perseverança desses padres na oração sustenta a vida da paróquia, da igreja, da congregação. São João Maria Vianney ensinava: um padre santo é o maior tesouro que Deus pode dar a uma paróquia. E ele mesmo passava longas horas em oração porque sabia que sem Deus nada frutifica. Na quinta-feira, ligada à Eucaristia, ao sacerdócio, somos convidados a rezar pelos nossos queridos padres, para que não desanime, para que encontre força no altar de Deus, para que continue sendo homens de oração, homens do breviário, homens do rosário, homens do sacrário, homens do confessionário. Mas a perseverança não é apenas para os sacerdotes, é para todos na igreja, para vocês leigos, religiosos, seminaristas. Talvez você que reza comigo agora esteja vivendo uma fase de aridez. Reza, mas não sente nada. Continua rezando. A fidelidade silenciosa agrada muito mais a Deus. O seu sofrimento na aridez. Busca uma boa confissão. Santa Teresa d'Ávila dizia: a oração não é pensar muito, mas amar muito. Mesmo quando a mente se distrai, o coração pode permanecer voltado para Deus. Quaresma é tempo de reorganizar a nossa vida espiritual. Talvez seja necessário reservar um horário fixo, desligar as distrações, buscar momentos de silêncio. Perseverar na oração é confiar que Deus age mesmo quando não percebemos. E permanecer à porta, bater com humildade, esperar com confiança deve ser a nossa insistência. Hoje, peça ao Senhor um coração fiel, um coração que não desiste de orar. O Santo Evangelho de hoje, desta quinta-feira, Mateus 7, 7 a 12. Jesus diz com insistência: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Ele não fala de um pedido superficial, mas de uma atitude constante. O verbo indica continuidade, pedir sempre, buscar sempre, bater sempre. Depois o Senhor pergunta: qual pai daria uma pedra ao filho que pede pão? E continua: se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que o pedirem. Isso mostra, meus irmãos, que a oração verdadeira transforma em caridade concreta. Quem reza aprende a amar melhor. Hoje o Senhor nos convida a não desistir da oração. Mesmo quando silenciosa, Ele está abrindo caminhos invisíveis dentro do nosso universo pessoal. Façamos isso. Te convido a orarmos juntos em espírito. Senhor Jesus, ensina-nos a perseverar na oração. Dai-nos fidelidade quando a oração estiver
quando o coração estiver cansado. Esperança quando parecer que nada muda. Abençoa os sacerdotes que rezam pelo teu povo. Fortalece-os no altar e guarda-os no teu amor. Que nossa oração seja simples, constante e sincera, alimentada pela Eucaristia e sustentada pela tua graça. E digamos hoje, durante todo o dia, graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que Deus abençoe você que não consegue orar, porque a mente já não funciona. Mas diga apenas, Jesus, eu te amo. E tudo vai dar certo. Com Padre Pio, rezemos e esperemos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja abençoado o seu coração, a sua família e o seu dia. Assim seja.